Então esses apocalipses, eles dividiam a história do mundo. Eu acredito que nessa divisão nós estamos vivendo agora o período de Laodiceia. Tá. Então vamos falar um pouquinho da Cada carta de igreja Laodiceia. representa, então, Um período, como falei, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. E vamos falar de Laodiceia, que é o último estágio. Em todas as igrejas a gente nota uma coisa curiosa. Já que eu falei que elas são períodos, quando você lê na igreja de Éfeso, Jesus fala o seguinte com o povo. Vou ler para vocês aqui, olha. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu lugar do candelabro. Por quê? João I teve uma visão de Jesus, onde Jesus estava passeando sobre 7 candelabros, 7 chamas, um candelabro com 7 partes, sabe? E aquele ali representava o povo de Deus. Jesus estava passeando. Imagina como se fosse um cacho de sal, tipo uma menorá judaica. Você não tem nenhuma menorá aqui não, né? Não, ele coloca lá pra gente. Coloca aí menorá, o pessoal vai saber o que é. Jesus aparece primeiro para João andando sobre, como se fosse uma menorá, sobre 7 castiçais ali, 7 velas. E cada uma representava uma fase do cristianismo. O que significa Jesus estar andando sobre aquilo ali? Que na trajetória da igreja, ele estará com o povo dele. Ele vai estar com o povo dele. Então Jesus aparece andando, apareceu aí menorá. Ah, não. Isso é um menorá judaico. Tá vendo? 7... pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então João vê um candelabro de ouro e Jesus andando no meio dele, representando que ele estaria andando sobre o seu povo. E cada um vai representar uma das cartas que ele vai enviar depois. E quando ele vai falar para Éfeso, ele fala: Éfeso, você é muito maravilhosa, vocês fizeram muita coisa boa, mas vocês têm um pecado, vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é triste. Quer dizer que o cristianismo estava perdendo aquele fervor inicial. E ele fala: eu aconselho você, se arrepende. Se você não se arrepender e voltar às primeiras obras que você fazia, eu virei até você. Eu virei, preste atenção, eu virei. Quando vai para a igreja de Esmirna, que é a segunda fase do cristianismo, ele diz assim, capítulo 2, verso 10. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Muito bem, eu virei até você, eu te darei a vida eterna. Apocalipse capítulo 2, quando ele fala agora da igreja de Pérgamo, diz assim, olha, capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrepende-se, senão virei sem demora. Virei sem demora. Nota a mesma coisa, virei sem demora. A carta Tiatira, que é outro estágio da igreja, estamos andando no tempo. A carta Tiatira, ele também fala o seguinte, olha, Tiatira, capítulo 1, capítulo 2, versículo 25. Tão somente conserve o que você tem até que eu venha. Você está percebendo a ênfase? Eu venho sem demora, até que eu venha. Quando a gente vai para a igreja de Sardes, o capítulo 3. Sardes, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te do que você recebeu e ouviu, e guarde-o e arrepende-se. Se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora em que eu virei sobre você. Quando vamos para a penúltima parte, Filadélfia, ele também fala a mesma coisa. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Você percebeu que nas 6 etapas da história da igreja cristã, Cristo está falando, eu virei, eu virei, eu virei. Quando chega a Laodiceia, ele não diz eu virei. Olha como está em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. O que você entende? Então, mas não quer dizer que ele já veio. Não quer dizer que ele já veio, mas se ele está vindo, e está na porta batendo, quer dizer que agora ele chega. Então o período da volta de Jesus é na igreja de Laodiceia. A proximidade. Porque dá um crescente. Eu estou chegando, Vilela, estou chegando. Negócio para o Waze. Rodrigo, está vindo? O Waze está dizendo aqui meia hora. O Waze está dizendo agora 15 minutos. Estou na tua porta batendo. Estou na porta aqui. Vilela, libera a portaria para eu entrar. Já tá muito Acho perto. que o exemplo é esse, entendeu? O Rodrigo tá chegando aí, você pergunta pra Fábio, Rodrigo tá vendo? Olha, ele disse que o Waze está dando meia hora. O Waze está dando 20 minutos. O Waze está dando 15 minutos. Ligar lá da portaria, o Rodrigo chegou. Então, Laodiceia é o período da história do cristianismo que está iminentemente
assim, colado na volta de Jesus. Note que aqui não fala, guarda a tua coroa, eis que venho sem demora, estou vendo, de modo não se saberá, estou à porta e bato. Então, se estamos vivendo no período de Laodiceia, estamos vivendo na fase mais importante do cristianismo, porém, é a fase mais triste. Posso ler a carta de Laodiceia? Claro. É a única que vou ler. Tá cansativo ou tá dando pra entender? Não, tá. A galera tá entendendo, gente? Aí vocês podem até participar aí também e tal. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso aqui é interessante. Isso é muito citado, né? Porque, olha que interessante. Hoje a gente vive num mundo que todo mundo fala que a virtude está no meio, para citar Aristóteles, a Ética Nicômaco. Você tem que ser equilibrado em tudo. Parece uma frase correta, não parece? Temos que ter equilíbrio em tudo. E se eu te falar que essa frase é biblicamente errada? Vou mostrar por que ela é biblicamente errada. Galera, a frase que eu estou questionando é: temos que ter equilíbrio em tudo. Aí de repente você pode falar, Rodrigo, então temos que ser desequilibrados? Ninguém quer ser fanático, tem que ninguém beber muito, comer muito, tem que... Exatamente, não. Você tem que ter equilíbrio em tudo. Vamos ver. Olha o que Jesus fala. Quem dera você fosse frio, frio é um extremo. Quente é outro extremo. Correto? O morno é o equilibrado. E a Bíblia fala que Jesus vomita o morno. Então quer dizer que ele vomita o equilibrado? Olha que louco isso aqui. Porque quente, como eu falei, é um extremo. Frio é outro extremo. O morno é o que está equilibrado entre os dois ali. E Jesus fala: você é morno, eu vou vomitar você. Sabe por que que Jesus vai vomitar os mornos? É porque o perigo dessa frase, temos que ter equilíbrio em tudo, está com a última parte dela, Vilela. Eu não tenho que ter equilíbrio em tudo. Eu tenho que ter equilíbrio nas coisas do bem, nas coisas de Deus. Por exemplo, eu tenho que ter equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Sim. Mas eu não tenho que ter equilíbrio entre o céu e a terra. Entre o inferno e a terra. Sim, aí não. O inferno e o céu. Eu não tenho que ter equilíbrio entre a fidelidade e a infidelidade. O bem e o mal. O bem e o mal. Eu tenho que ter um equilíbrio entre Deus e Satanás. Não existe isso. Então o perigo dessa frase, por isso que eu falei que ela é muito sutil. Tudo, né? Eu tenho que ter equilíbrio em tudo? Não. Tem coisas que você tem que firmar uma posição. Ser radical. Ser radical. E as pessoas não querem ser radicais. Essa palavra radical as pessoas entendem errado, mas tem certas coisas que você é radical. Você sabe o que significa radical? Radical é... ter raiz. Exato. Posso roubar ou não? Não, você tem que ser radical. É errado roubar, é errado trair, é errado mentir, sabe? Não tem meio termo, né? Só que as pessoas hoje elas estão querendo ter o meio termo pra tudo. Porque não se envolve, não... Exatamente, por isso Jesus fala que ele vomita os equilibrados. E ele fala que essa Laodiceia, ela era muito rica, ela fala assim, olha, você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe quem é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Olha que interessante, essa carta à igreja de Laodiceia, porque temos que lembrar uma coisa, pessoal, lembra, nós estamos dividindo simbolicamente a trajetória do cristianismo em 7 partes. E como é simbolicamente, ele coloca como símbolo de cada parte uma carta para uma igreja, certo, que trata de um problema local, simbolizando um problema futuro que a igreja passaria. A carta a Laodiceia era a cidade, e lá na Turquia, quando você tiver a oportunidade, você vai ver, o Saião, já cruzei com o Saião várias vezes ali com grupos do Saião. Laodiceia é um paradoxo, porque Laodiceia ela tinha a maior produção têxtil de toda a Ásia Menor. Toda a produção têxtil. Eles produziam um tipo de lã escura de cabra, e essa lã era caríssima. Então a moda na época era produzida em Laodiceia. Mas era pra roupa, não pra pergaminho. Não, pra roupa. Era lã mesmo. Porque lá na Turquia tem um lugar... Tem, pérgamo. Mas aí é o couro. Exatamente. Não, aqui era lã pra roupa. E olha que interessante, Jesus fala que ela estava nua. Poxa, falar que uma cidade que produz e tá nua é o cúmulo do... Exatamente, é como se eu pegasse águas de Lindóia e falasse o seguinte, você tá seca de água, não tem água nenhuma aí. Águas de Lindóia produz água. Esse paradoxo, né? Paradoxo.
Era uma cidade tão rica, tão rica, tão rica, que o pessoal fazia muita piada sobre a arrogância dos laudicenses. Ah, eles se achavam pra caramba. Eles tinham certeza. São os carioca. Os carioca de hoje, né? Foi ele que falou. Eu falei. Ele que falou. Não, os carioca se acham, não acha? Pô, nada a ver. Aí, ó. São Paulo, pô, tu mora em São Paulo, meu irmão. Eu tenho praia, meu irmão. Nem praia você tem. É, mais ou menos assim. Diz que quando tem raio no céu, o pessoal olha pra cima pensando que é Deus tirando foto deles, né? Exato. Laodiceia era... Não é lindo lá, né? Vamos falar o quê? É lindo. E Laodiceia também era bonito. Era bonito? Linda. Uma cidade... Tanto é que quando teve um terremoto ali nos anos 60, não anos 1960, anos 60 do primeiro século, teve um terremoto ali no Vale do Licos e Nero mandou ajuda financeira para cidades que foram afetadas. Laodiceia foi a única cidade que recusou a ajuda imperial. Ah, tipo, a gente não precisamos. Ficaram ofendidos ainda. A gente dá conta. Quem que o imperador acha que é? Nós vamos pegar só um dos nossos empresários aqui, tinha um cara chamado Polemos, que ele sozinho mandou refazer todo o estádio da cidade com capacidade para 30 mil pessoas. Entendi. Só um cidadão. O Polemos tinha até moeda própria, de tão rico. Era o Elon Musk da que época. morava lá. Você entendeu? Então a cidade era rica. Produtora de têxtil, de tecido e rica. E Jesus fala que ela era pobre e nua. E para completar a ironia da carta apocalíptica, Laodiceia tinha a maior escola de oftalmologia de toda a Ásia Menor. Naquela época? Naquela época. Inclusive faziam operação de catarata, faziam várias cirurgias. Essa aí é Laodiceia. Essa aqui, inclusive a colunata de Laodiceia. Isso aqui a cidade também tem Dicamanos e Manos. São as duas ruas principais. Vias. Essas colunas que o pessoal está vendo aí, do lado ficavam sempre lojinhas. Entendi. Inclusive, por coincidência, você pegou uma foto, não vai dar para mostrar aqui, mas ali entre as duas colunas do meio ali, tem uma coisa bem preservada lá, o dia que for eu vou te mostrar. Sei. Que é como se fosse um jogo de gamão na porta ainda da época. Sei. Que a galera sentava e ficava Você jogando. ficava jogando ali, da época. Então, hoje tá tudo destruído, mas na época isso aqui é como se fosse a Quinta Avenida de Nova York. Entendi. Nós achamos Eliseu lá de Paris, Então. movimentada, riquíssima. Então, uma cidade rica, produtora de colírio para óleos, produtora têxtil, e Jesus fala que ela era pobre, cega e nua. Porque isso representa o cristianismo hoje.